Fala pessoal, Guilherme Marquesani da Trust aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas palavras que ao mesmo tempo são verbos e substantivos. O melhor exemplo é fire. O que significa fire? Bem, fire pode significar fogo, acho que todo mundo conhece. Mas eu posso usar fire também como verbo, no sentido de atirar, como numa arma ou num canhão. E eu também uso esse verbo para falar de despedir alguém. Você já deve ter ouvido isso. Você está despedido, né? Em inglês é you're fired. É a frase tema do chefe do George Jackson. You're fired! Você vai ver que ele fala bem assim, né? É muito importante ter isso em mente porque muitas palavras em inglês têm essa dualidade. Light quer dizer luz, mas também pode querer dizer leve. Mas também pode querer dizer iluminar. Search quer dizer procurar, mas também pode significar uma procura. Play pode significar jogar, brincar, tocar, atuar, mas também pode ser uma palavra usada para descrever uma peça ou uma brincadeira. Então, diferente do português, que o verbo tem uma outra forma do que o substantivo na maioria dos casos, em inglês geralmente é igual. Tão igual é que muitos substantivos você consegue usar como verbos de uma forma como que um trocadilho e as pessoas vão te entender perfeitamente. Mesmo que soe engraçado ou irônico, mas você vai conseguir falar usando isso. Um exemplo disso foi quando um apresentador de um programa no YouTube usou verb como um verbo. Ele tinha usado science como verbo numa edição anterior e alguém questionou isso. Perguntou, desde quando science é verbo? Aí ele disse, since I verbed it. Desde que eu averbei. Então, é uma coisa que não faz muito sentido pra gente, mas em inglês é bem óbvio, porque é muito comum. Então, essas diferenças entre o inglês e o português nos ajudam a entender melhor e a falar melhor. E se você precisa de ajuda, entre em contato conosco. Marca uma aula experimental gratuita. Quem sabe você não gosta e realiza o seu sonho de falar inglês.